palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Mateus capítulo 5, versículo 4. Nós estamos por algumas semanas meditando nas bem-aventuranças. Hoje pela manhã nós falamos a respeito dos humildes de espírito, verso 3. Agora à noite nós vamos falar sobre aqueles que choram, versículo 4. Mas eu gostaria de ler a parte completa dessa primeira parte do sermão de Jesus, do verso 1 ao verso 12. Então, o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Amém. O versículo que nós vamos meditar hoje é o 4, em que diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos repetir todos juntos? Bem-aventurados. Dá para dizer sem olhar na Bíblia? Vamos lá? Dá para dizer o da manhã e o da noite sem olhar na Bíblia? Dá não? Eu escutei um não aí, né? Vamos ler o 3. Vamos dizer os pobres, ok? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está mais fácil agora, né? Verso 3 e verso 4. Vamos lá? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, não é isso? O salmista disse isso. Meus irmãos, essa bem-aventurança é mais um dos paradoxos de Jesus. Eu já, desde quando introduzi essa série de mensagens no Sermão do Monte, eu falei que essa mensagem foi uma das mensagens mais revolucionárias que Jesus pregou. Uma mensagem que ia completamente contra tudo aquilo que se esperava dele. Havia a expectativa pela chegada do Messias. Todos estavam aguardando a chegada do rei, do libertador, daquele que ia empunhar a espada, montar no seu cavalo e libertar Roma, ou melhor, libertar os judeus do Império Romano. Mas Jesus chegou com essa mensagem. Então, quando você lê essa mensagem, você precisa pensar assim que Jesus, ele se impõe como Messias, e de repente todas as autoridades de Jerusalém estão ao redor dele. Você tem os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, todas as facções judaicas olhando para Jesus. Aqui chegou o Messias, o que é que ele tem a dizer? O que é que ele vai dizer para a gente fazer? E Jesus chega com esse discurso: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. Então Jesus chocou completamente, decepcionou completamente toda aquela plateia que aguardava dele uma posição política. Passados 2000 anos, essa mensagem ela continua chocando a gente. Essa mensagem vai contra tudo o que nós conhecemos e desejamos. A própria luta que nós temos por prazer, emoções agradáveis, diversão, é uma forma de lutar contra a tristeza.
é uma forma de fugir da dor, de fugir do choro. Mas aqui nós temos Jesus dizendo: felizes, isto é, bem-aventurados os que choram. Enquanto nós vivemos fugindo do choro, enquanto nós achamos que o choro é uma coisa a ser evitada, Jesus diz que as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que choram. Então a mensagem de Jesus chocou as pessoas, e a mensagem de Jesus continua chocando os nossos corações. E eu quero com vocês hoje tentar entender essa declaração de Jesus. O que significa esse choro? Qual é a natureza do choro que Jesus está ensinando? Existe choro apropriado? Existe choro inapropriado? Eu quero tentar levantar essas questões e, com a ajuda do Senhor, procurar respondê-las. Então a primeira coisa, irmãos, que eu acredito ser importante é a gente considerar que existe um choro que nós podemos chamar de natural. Um choro geral, um choro normal, por assim dizer. Chorar é um dom de Deus. A provação, a dor, a ansiedade, a pressão mental, se nós não colocarmos isso para fora, é como se destruísse o nosso sistema emocional. E Deus criou o choro para libertar a gente. Não sei se já aconteceu com você, aquela coisa que aperta o seu coração, que parece doer em você, de repente você desaba chorando, e quando você termina, você diz: estou me sentindo bem, estou aliviado, né? Parece que eu coloquei tudo para fora. É natural a gente chorar. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de pessoas que choraram. Gênesis 23 conta a história de Abraão sepultando a sua esposa Sara, e ele chorando profundamente. O salmista Davi chorou muitas vezes. No Salmo 42 ele diz que as lágrimas dele estavam perguntando para ele: o teu Deus onde está? Ele quase que personifica as suas próprias lágrimas. O apóstolo Paulo, quando escreveu ao jovem pastor Timóteo, que estava passando por muitas dificuldades espirituais, na segunda epístola, no capítulo 1, verso 3, ele diz assim: eu lembro das tuas lágrimas, Timóteo. Eu lembro como você tem sofrido. O que dizer do próprio profeta Jeremias, que entrou para a história como o profeta chorão, que enquanto ele pregava a destruição de Jerusalém, ele estava todos os dias chorando por aquelas pessoas, mesmo sabendo que aquelas pessoas jamais se arrependeriam. Em Atos capítulo 20, versículo 31, o apóstolo Paulo diz que educou os pastores de Éfeso, os irmãos da igreja de Éfeso, debaixo de muita lágrima. Nós temos o exemplo da mulher pecadora que ungiu Jesus, lavou os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas. E o que dizer do próprio Senhor Jesus Cristo, que diante do túmulo de Lázaro, ele chorou ao ver toda aquela situação de sofrimento. Derramar lágrimas, irmãos, é um dom. Derramar lágrimas é um presente. Derramar lágrimas é um modo de colocar a dor para fora. Mas quando Jesus fala que bem-aventurados os que choram, definitivamente Jesus não está falando desse tipo normal de choro. O choro da tristeza, o choro do luto, o choro de uma perda. Jesus não está falando desse tipo de dor. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós descobrimos que tem um outro tipo de choro. Não é esse choro normal que eu acabei de citar. Eu chamo de um choro inadequado, um choro pecaminoso. Um choro que surge dentro da alma de uma pessoa que não tem o seu pecado satisfeito. Nós poderíamos dar como exemplo o choro de Aminon, um dos filhos de Davi, que teve uma paixão doentia por sua irmã, e ele se apaixonou ao ponto de ficar doente e chorar, porque ele não podia consumar aquilo que ele queria com ela. Esse é um choro pecaminoso. Nós temos o choro de Acabe, aquela depressão, aquele choramingar de Acabe, porque ele queria a vinha de Nabote, e o Nabote disse que não poderia doar, vender para ele aquela vinha, porque era uma herança de família. Nós temos o próprio choro de Davi, que seria aquele choro como resultado de um luto prolongado, excessivo, na ocasião em que o seu filho Absalão morreu, e ele chorou tanto, ele sofreu tanto, ao ponto de constranger todo o exército que havia lutado, arriscado a vida para restituir ele ao trono. Todos esses
essas maneiras de choro, meus irmãos, são inadequadas. E definitivamente quando Jesus disse, bem-aventurados os que choram, Ele também não estava se referindo a esse tipo de choro. Pois bem, que choro então Jesus estava falando? Eu creio que o apóstolo Paulo lança uma luz sobre essa palavra de Jesus, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, eu queria que você olhasse comigo, por gentileza, essa passagem. 2 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo nos dá um versículo, uma informação, que nos ajuda a compreender melhor o que Jesus está dizendo quando Ele afirmou que felizes, bem-aventurados, são aqueles que choram. Então a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que nós temos uma explicação para o tipo de choro que Jesus está falando em Mateus 5. Então 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Aqui ele fala da tristeza segundo Deus, do sofrimento que é produzido pelo Senhor, das lágrimas que surgem no coração como persuasão do Espírito Santo. Não é aqui um choro meramente comum, humano. Não é um choro que vem simplesmente de problemas, decepções, doenças, desânimos. Nenhuma qualidade desses choros é aquela qualidade que produz vida. Ele está falando aqui de um choro que vem de Deus, um choro que produz arrependimento. Jesus, quando fala felizes os que choram, Ele está falando daqueles que se entristecem pelo seu próprio pecado, por aqueles que lamentam de todo o coração o fato de que pecam e entristecem ao Senhor. E eles lamentam com uma profundidade tão grande ao ponto de chorar. E Jesus diz: esses são os cidadãos do reino, esses são os meus filhos, esses são os que recebem consolo. São aqueles que olham para dentro de si, percebem a maldade do seu coração e eles choram por isso, eles lamentam por isso, eles têm tristeza, eles têm uma tristeza muito grande dentro da alma. Se você perceber, essa bem-aventurança, ela está conectada com a anterior. Porque na anterior, Jesus falou que felizes são os pobres de espírito. E nós vimos hoje pela manhã que ser pobre de espírito é reconhecer-se como um mendigo espiritual, como um destituído de Deus, como um necessitado da graça de Deus. E quando você se percebe assim, pobre, incapaz, fraco diante de Deus, você simplesmente chora, você lamenta. E é nesse sentido que as duas bem-aventuranças se conectam. Irmãos, essa palavra chora aqui é uma palavra muito forte. É a palavra mais forte que nós temos no Novo Testamento para descrever a dor. Então quando o texto diz, bem-aventurado aqueles que choram, você não deve pensar naquele choro educadinho, sabe? Aquele choro que a pessoa faz e limpa aqui o cantinho dos olhos, sabe como é? Não é esse choro. Essa palavra aqui, ela é designada no Novo Testamento para falar de pessoas que choram por conta de luto. Em Marcos capítulo 16, essa palavra é usada para falar do choro dos discípulos depois da morte de Jesus. Você consegue imaginar como foi o choro deles? Foi um choro desesperado, foi um choro em que eles se sentiam abandonados, foi um choro em que eles achavam que o mestre deles tinha partido e não iria retornar mais. Era um choro de desespero. E é essa mesma palavra que Jesus utilizou em Mateus capítulo 5 para falar do choro das pessoas que percebem a maldade, a pecaminosidade dentro do seu coração. É como se você tivesse uma profunda agonia intensa consigo mesmo, com quem você é, e essa agonia é expressada por meio do choro. Esse é o ensino de Jesus. Esses são os felizes, esses são os cidadãos do reino. São esses os que lamentam profundamente o seu pecado. O Davi falou uma coisa parecida, eu queria olhar com vocês o Salmo 32. Davi no Salmo 32, ele traz uma palavra
que é muito parecida com essa de Jesus no Novo Testamento. Salmo 32. Salmo 32, verso 3 e o verso 4. Aqui você pode perceber um pouco do sofrimento dele, por conta do seu próprio pecado. Ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Aqui, irmãos, é uma declaração muito forte, poética, mas muito forte, do efeito do pecado no coração de uma pessoa que teme a Deus. Ele diz que enquanto ele guardou, enquanto ele não confessou, enquanto ele escondeu, enquanto ele dissimulou, enquanto ele foi cínico com o seu pecado, ele diz: os meus ossos envelheceram. É como se ele estivesse dizendo que o efeito do pecado não confessado produzisse nele sensações físicas, perceptíveis, dores nas juntas, dores profundas. E ele diz que isso produzia gemido. Ele tinha a sensação de que a mão de Deus estava pesando sobre ele. Isso aqui é a tristeza segundo Deus. Essa aqui é a tristeza que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 7. É aquela tristeza em que Deus vem ao nosso encontro. É aquela tristeza em que Deus mexe na nossa ferida, em que Ele toca nas áreas que nós não queremos submeter a Ele. E Davi diz que ele continua nessa situação, até que no versículo 5 ele diz: confessei-te o meu pecado, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E ele, ao relembrar essa história, no versículo 1, ele diz: bem-aventurado, isto é, feliz, aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Aqui, irmãos, é quase que uma repetição do que Jesus vai dizer no Novo Testamento. Quem são as pessoas felizes desse mundo? São as pessoas perdoadas. Quem são as pessoas que fazem parte do reino de Deus? Aqueles que tiveram as suas iniquidades cobertas. Então esse é o ensino de Jesus. Chora. Felizes os que choram. E choro, entenda, uma lamentação profunda, um choro compulsivo, um choro semelhante ao choro do luto. Jesus disse: esses são os cidadãos do reino, esses são os que fazem parte do meu governo. Lembra que nós falamos hoje de manhã que quando Jesus se refere ao reino dos céus, Ele está falando sobre o governo dele, sobre o reinado dele, sobre o domínio dele. Ele está falando sobre os súditos dele. Quem são os súditos de Jesus? São aqueles que choram, que lamentam profundamente. Ele está com a pilha boa. Pois bem, vamos continuar. Então o texto diz: esses são os felizes. Agora lembra que a palavra de Jesus sobre bem-aventurados os que choram vem acompanhado de uma promessa. Então vamos repetir o verso? Bem-aventurados porque serão consolados. Qual é a promessa para quem chora, para quem lamenta, para quem compulsivamente sente a dor do seu pecado? A promessa é: são perdoados. Uma pessoa que não chora pelo seu pecado, ela é condenada a conviver e a carregar durante toda a sua vida o peso da sua culpa. Ela tem que carregar um fardo terrível. Eu quero que você perceba aqui que Jesus não está dizendo que você é feliz porque chora, mas você é feliz por causa da resposta que Deus dá ao seu choro. Então não é felicidade simplesmente derramar lágrimas. Felicidade é o que Deus faz mediante as suas lágrimas, o que Ele realiza.
E a resposta de Deus é consolo. Enquanto você abriga pecado no seu coração, você experimenta a mesma experiência de Davi, você sente dor. Mas no momento em que você confessa, no momento que você coloca para fora, no momento que você lamenta e chora, Deus vem, te visita, te perdoa e isso te traz alegria. Essa é a mensagem de Jesus. Portanto, quando Deus vê choro dentro do nosso coração, por conta daquilo que nós fazemos, desagradamos ao Senhor, Ele vê, Ele fica comovido, Ele vem ao nosso encontro, nos perdoa e nos renova a alegria. Então Jesus está dizendo, felizes são os tristes. E isso, irmãos, é bem diferente da mensagem do mundo. A mensagem do mundo é, sorria, sorria. Quando eu cheguei aqui na Bahia, qual a primeira coisa que os baianos falam para os que chegam aqui? Sorria, você está na Bahia. A mensagem é para você sorrir. Mas a mensagem da Bíblia é oposta disso. A mensagem é chore. Tiago 4,8, dizendo, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto. Você não entra no reino de Deus até que você lamente. Você não é aceito como filho, como filha de Deus, salvo, perdoado, justificado, enquanto você não sente o peso de todos os seus pecados. Quando uma pessoa sente a dor do pecado não confessado, e a pessoa é capaz de externar isso através da confissão, isso é uma prova da obra do Espírito Santo no coração daquela pessoa. Você quer conhecer quem é convertido, quem é justificado? Veja se essa pessoa lamenta os seus pecados. De repente você pode estar pensando que as minhas palavras podem dar a impressão de que a Bíblia é contra a felicidade, a alegria, o sorriso e o riso. Isso não é verdade. Provérbios 17, verso 22 diz que o coração alegre é bom remédio. É bom você ter um coração alegre. Mas sabe, irmãos, eu acho que a gente toma esse remédio demais. Disse que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, não é isso? E eu acho que a nossa dose de alegria, de entretenimento, de riso é muito grande. Nós somos tremendamente exagerados. E tem mais um problema ao lado disso. É que às vezes a nossa fonte de alegria surge de prazeres muito rasteiros. Piadas imorais, divertimentos pecaminosos, todo tipo de escarnecimento, irreverência, todo um comportamento brincalhão. O nosso problema não é que nós queremos ser felizes. O nosso problema, irmãos, é que o nosso conceito de felicidade é muito baixo. É muito rasteiro, é muito aquém daquilo que Deus nos oferece. Mas aqui o testemunho da Bíblia é muito claro. Não tem felicidade verdadeira sem choro. Não tem felicidade verdadeira sem lamentação de pecados. Essa experiência, ela começa na sua conversão. Você entra no reino de Deus através das suas lágrimas. Você entra no reino de Deus, você é aceito como filho de Deus quando sente o peso do seu pecado e você se arrepende em fé e confia em Jesus. Mas depois de você entrar no reino de Deus, a sua experiência cristã continua sendo essa. Você precisa dia a dia sentir o peso do seu pecado, porque quanto mais arrependido você for, mais consolo você vai ter. Quanto mais arrependido você for, mais felicidade você vai experimentar no Senhor. Então Deus está ensinando para você como viver. Deus está ensinando para você qual é o segredo da verdadeira felicidade cristã. Que Ele visita o seu coração com alegria quando você chora pelos seus pecados. Meus irmãos, há muitas maneiras de você lidar com o seu pecado. A primeira é você negar, a famosa hipocrisia. Você negar o seu pecado, você esconder, você dissimular, você fingir que ele não existe, isso é hipocrisia. Uma outra forma é você admitir o pecado e tentar se consertar, tentar se reformar. É a famosa justiça própria. É você tentando ser justo aos olhos de Deus.
Você achando que soberbamente que você tem condições de ser uma pessoa melhor a parte de Cristo e da graça de Deus. Essa é uma outra abordagem e muito comum. Uma outra forma de você lidar com o seu pecado é você admitir o seu pecado e ficar desesperado com isso. Isso é uma coisa comum também, infelizmente. A chamada autocomiseração. Oh, que coisa terrível, eu sou um pecador. E debruça e morre, quase, depressão, terrível. Autocomiseração. Mas tem um método de Jesus. É você chorar de todo o seu coração, confessando e receber o conforto de Deus. É você agir como filho pródigo. Pai, eu sou indigno de ser chamado teu filho. E o filho nem terminou de dizer a frase, o pai já está abraçando o filho. Pegue o anel, pegue a roupa, calce ele, prepare a festa, porque esse filho estava perdido, mas retornou. Então, meus irmãos, o que Jesus está ensinando para a gente aqui, é que vale a pena chorar. Vale a pena você se entristecer. Porque só aqueles que se entristecem é que recebem um consolo de Deus. Somente aqueles que choram é que têm as suas lágrimas enxugadas pelo Pai Celestial. Então Deus nos consola. Como é que Deus nos consola? Diversas maneiras. Deus nos consola através do Espírito Santo. Inclusive um dos títulos empregados no Novo Testamento para o Espírito Santo é Consolador. Ele é o paracleto das nossas almas. Ele é aquele que sonda o nosso coração, vê o que a gente está precisando e concede. Jesus também é chamado de Consolador. Quando Jesus fez a promessa do Espírito Santo em João 14,16, ele diz assim: eu enviarei para vocês o outro Consolador. Então quando ele fala o outro Consolador, ele estava dizendo que o Espírito Santo era um Consolador da mesma espécie que Jesus é. Então Jesus é o nosso Consolador. O que mais que nos consola? A própria Escritura. Romanos capítulo 15 diz que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso crescimento, conhecimento, para que através da Escritura nós tenhamos consolo. Deus consola a gente através das páginas da Bíblia. Deus nos consola através de pessoas, quase como anjos de Deus que levam uma palavra de alegria, que emprestam o ombro para a gente chorar, que trazem aquela palavra que nós estamos precisando ouvir naquele preciso momento. Deus consola você. Então a felicidade chega para as pessoas tristes, não por conta da tristeza simplesmente delas, mas porque essa tristeza conduz ao consolo que o Senhor dá. Irmãos, Jesus prometeu isso. Em Mateus 11:28 ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então Jesus está dizendo que quando nós sentimos no coração, nos nossos ombros, o peso do nosso pecado, e nós de forma humilde descarregamos diante de Jesus, Ele diz, nós encontramos alívio, nós podemos encontrar descanso. Então, meus irmãos, essa é a promessa de Deus. Mas eu queria conduzir a gente para um outro raciocínio, que eu acho que é igualmente importante. Nós somos chamados a sermos quebrantados, a chorar, a lamentar, e nós temos a promessa de que Deus nos consola. Mas eu queria dizer a vocês que tem alguns empecilhos. Tem algumas coisas que nós fazemos que impedem que nós tenhamos um coração contrito. Impedem que a gente tenha um coração que chora. Então quais são esses impedimentos? O primeiro deles é o desespero. O desespero impede você de chorar e encontrar o perdão. O desespero é manifesto em declarações do tipo: Deus não pode perdoar esse pecado, o que eu fiz é grave demais, o que eu fiz não tem mais retorno, foi terrível, eu estou com vergonha do Senhor. Esse tipo de sentimento, que às vezes é até manifestado em lágrimas, ele não é o choro que Jesus está falando, porque é um tipo de coração endurecido.
que está subestimando, que está diminuindo a eficácia do sangue e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É uma forma inclusive de insultar a sabedoria de Deus, como se houvesse certos aspectos da nossa vida que o Senhor Jesus não pudesse chegar. Isso endurece o nosso coração e impede que nós choremos, que nós tenhamos o coração contrito. O que mais que impede você de ter um coração contrito? Nós poderíamos dizer a soberba. A soberba é manifestada em declarações do tipo: eu não sou tão mal assim, tem gente pior do que eu sei que eu faço algumas coisas erradas, mas de modo geral eu sou uma boa pessoa. Então, pessoas que têm esse tipo de conceito de si mesmas, elas também são incapazes de chorar pelos seus pecados, porque elas nunca estão se comparando, elas nunca estão avaliando a sua vida a partir da santidade de Deus, elas sempre estão medindo a sua vida pela vida dos outros. Então, em vez delas terem um coração contrito e arrependido, elas acabam se sentindo melhor, porque elas não são tão pecadoras como outros são. Então a soberba impede você de chorar. A soberba impede você de ter um coração contrito e de receber o conforto e o consolo de Deus. Uma outra coisa que prejudica é a presunção. É você achar que não precisa. É você achar que é desnecessário. É você baratear a graça de Deus com coisas do tipo: eu levantei a minha mão, eu fui na frente, eu fiz uma oração, eu fui batizado, então eu já tive todos os meus pecados perdoados por Jesus, eu estou salvo, então eu não preciso confessar, eu não preciso derramar lágrimas, porque tudo foi pago por Jesus. E aqui é um dos assuntos em que se mescla verdades com mentiras. Porque as pessoas verdadeiramente convertidas, embora sejam salvas e nunca vão perder a sua salvação, elas têm contrição na alma, elas lamentam o seu próprio pecado. Uma outra coisa que impede você de chorar, de lamentar, é a procrastinação. É você deixar para frente. É você perceber que tem um pecado, que tem um erro, tem uma coisa errada no seu coração, que Deus já falou, que o Espírito Santo já mostrou, que a palavra de Deus já revelou a você. Mas você deixa para depois. Você: não, eu não vou mexer nesse assunto aqui agora. Isso aqui vai chegar a hora que eu vou enfrentar isso aqui, mas por enquanto eu não quero me debruçar sobre esse problema. Isso é procrastinação, é insensatez. É como se você tivesse uma doença muito grave e você diz: não, eu não vou ao médico, eu não vou me tratar, deixa aí mais para frente, no futuro eu vou me ocupar dessa doença. A gente não vive assim. A Bíblia diz que a nossa vida é passageira, é como neblina. Portanto, se nós temos problemas espirituais, nós precisamos enfrentar hoje, nós não podemos empurrar para amanhã. E quando você empurra, quando você fica adiando o arrependimento, quando você fica adiando se olhar no espelho, enxergar os seus pecados do jeito que você está impedindo a obra do Espírito Santo em produzir contrição em você, arrependimento, conforto e transformação. Então lembre-se disso. Além disso, inclusive é um tema muito recorrente no Antigo Testamento. O que impede você de ter um coração contrito, que chora, é a frivolidade. Em outras palavras, ser fútil, ser tolo. O frívolo é o que foge da realidade. O frívolo é aquele que o mundo está se acabando e ele está fazendo festa. Ele está rindo. Ele está tocando seu instrumento. Deus falou isso no caso do povo de Israel, lá no livro de Amós. Deus diz assim: eu estou vindo a vocês, os invasores estão chegando, e vocês estão aí tocando seus instrumentos, fazendo suas festas, comendo as suas carnes, e vocês não estão percebendo que o juízo está chegando e vocês vão ser destruídos. Isso é ser frívolo. É a pessoa estar fazendo festa quando deveria estar chorando, quando deveria estar de luto. Você sabia que muitas vezes as pessoas que
tem aparentemente um comportamento extrovertido, que ri de tudo. Às vezes a gente ora com até admiração, mas fulano está sempre rindo, fulano está sempre rindo. E às vezes nós vemos isso como sendo uma coisa muito boa, mas às vezes pode ser pura futilidade, frivolidade. A pessoa não está vendo que tudo está se acabando. É interessante, depois você leia Apocalipse 18. Apocalipse 18 é a destruição da Babilônia, um sistema político, religioso, que vai surgir num futuro próximo, que as sementes dele, as raízes dele já existem hoje, mas que ele vai ganhar forma através do governo do anticristo. E Apocalipse 18 narra a destruição dessa Babilônia. E uma das coisas que o texto sagrado diz que vai cessar é a música. Vai parar de ter canções, vai parar de ter o batidão. As pessoas vão ter que parar de cantar, de se divertir, e elas vão ser forçadas a olhar para o Senhor, a olharem para dentro de si e verem o quanto elas são más e precisam de Deus. Mas ali já não vai haver mais chance para elas. Um bom exercício para evitar a frivolidade, para você que é de Deus, é você desligar um pouco a televisão, é você desligar um pouco o celular, é você deixar um pouco a Netflix de lado, é você fugir um pouco do entretenimento, e você se encarar, você se olhar no espelho, ver quem é você de fato, parar de fugir em diversões, entretenimentos, e enxergar quem sou eu, como é que eu sou, qual é a intensidade da maldade no meu coração, o quanto pecador eu sou. Esse é um exercício muito bom, esse é um exercício muito proveitoso para a sua vida espiritual, e evita esse tipo de comportamento. Esse exercício ele é poderoso porque te conduz ao choro, te conduz ao quebrantamento, e você pode experimentar o consolo de Deus e as transformações de vida da palavra do Senhor. Portanto, fuja disso, fuja um pouco do seu entretenimento e olhe para Jesus, para você ser transformado à imagem dele. Pois bem, eu falei sobre coisas que nos impedem, mas eu queria introduzir mais um tópico. Então, como é que eu posso me tornar uma pessoa que chora? Já que Deus deseja isso, já que Jesus Cristo falou que os felizes são os que choram, eu olho para a minha vida e percebo, eu não sou uma pessoa assim. Eu não sou uma pessoa que lamenta profundamente os meus pecados. Às vezes eu sou soberbo, às vezes eu sou frívolo, às vezes eu acho que eu nem preciso. O que é que eu tenho que fazer para ser uma pessoa que chora pelos pecados? E eu quero te dar algumas ideias. A primeira é você olhar mais para a cruz, você colocar os seus olhos no Calvário, você compreender o que Jesus Cristo fez por você. Quando você contempla com os olhos da alma o Calvário, tudo que está envolvido na morte de Jesus, isso quebranta o seu coração. Aliás, se isso não quebrantar o seu coração, sinceramente eu não sei mais o que te oferecer. Porque o único caminho é você olhar para Jesus, e você olhando para a cruz, olhando para a maldição, você olhando o pai se afastando do filho, e o filho dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? E você entender que aquilo foi por sua causa. Quando você olha para essa cena, você vai compreender o quanto seu pecado é terrível. Você vai olhar para a cruz e dizer, o meu pecado matou Jesus. O meu pecado colocou o meu Salvador crucificado, matei o Filho de Deus. Isso comove o seu coração. Essa visão vai mudar você. Uma outra sugestão é você estudar o pecado nas Escrituras. Coisas que temos feito na escola dominical nos últimos meses. Estudar o que a Bíblia diz sobre pecado. Você lê textos do Antigo Testamento, os profetas, procurar as descrições que eles dão a respeito do pecado. E você vai ver que o pecado fere a lei de Deus.
Você vai descobrir que o pecado despreza o amor de Deus. Você vai perceber que o pecado traz sofrimento para a sua própria alma, que o pecado impede as bênçãos do Senhor, que nos deixa expostos, que nos deixa impuros, que quebra a nossa comunhão com o Senhor. Você vai ler essas coisas e a palavra de Deus vai chegar de tal maneira ao seu coração que você vai dizer: eu não quero isso. Eu não quero ter essa experiência, eu quero viver perto do Senhor. E uma outra sugestão é: clame, ore, suplique, dobre os seus joelhos no chão e peça: Senhor, me dê um coração de carne, tira de mim o coração de pedra, esse coração duro. Só o Senhor é que pode me dar um coração novo. Me ajude a lamentar, me dê arrependimento, um arrependimento verdadeiro, profundo. Eu tenho certeza, irmãos, que se nós começarmos a orar assim, Deus vai atender as nossas orações, porque Ele tem prazer em atender esse tipo de oração. Um coração sensível a Ele. Então eu estou caminhando para as minhas conclusões, e eu quero terminar com essa ideia. Como é que eu posso saber se eu sou um desses que chora por causa dos seus pecados? Como é que eu posso me testar e perceber se de fato eu sou contado entre esses de Jesus, um daqueles que choram por conta dos seus pecados? E tem algum teste que você pode fazer sobre isso. O primeiro é a maneira como você trata o seu próprio pecado. Você é sensível ao seu pecado? Ele dói em você? Você ri do seu pecado? Você ignora o seu pecado? Você tem prazer no seu pecado? Talvez seja uma questão moral, talvez seja uma desonestidade, ou a falta de oração. Mas a pergunta é essa: você chora pelos seus pecados? Dói em você? Ou você simplesmente foge, ignora? Um outro teste é esse: você se sensibiliza pelo pecado dos outros? Porque aqueles que choram, eles não choram só por causa dos seus pecados, eles choram pelos pecados dos outros. Os profetas no Antigo Testamento era assim. Jeremias fez um ministério todo debaixo de lágrimas. Ele olhava o endurecimento daquelas pessoas, ele chorava por conta daquilo. Vocês lembram de Jesus Cristo? Pouco antes de ser crucificado, ele olha para a cidade de Jerusalém e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, eu quis reunir todos vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os seus pintinhos. E ele chora diante da incredulidade de Jerusalém. Ele tinha acabado de entrar na cidade de Jerusalém, o povo gritando: Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi. E uma semana depois aquele mesmo povo está gritando: crucificam, crucificam. E Jesus sabia de tudo isso e ele chorava. Ele chorava por causa do pecado dos outros. Então você é uma pessoa assim? Você lamenta, você se entristece, você chora quando vê uma pessoa longe de Deus, quando vê alguém que não está andando com o Senhor, quando você vê um irmão seu caído em pecado, quando você vê pessoas perdidas. Você faz uma viagem, você passa diante de uma praia, você passa diante de um campo de futebol, de um lugar de festa, você vê milhões e milhões de pessoas caminhando em direção à perdição eterna, estão ali debaixo de um fiozinho da ira de Deus e nem percebem isso. Isso comove o seu coração? Se comove, você é um desses que Jesus contou. Um outro teste é se você se entristece quando Deus se entristece. No Salmo 69, versículo 9, Davi disse uma frase que seria repetida por Jesus: pois o zelo da tua casa me consumiu. Lembram de quando Jesus disse essa frase? Foi na ocasião em que ele chegou no templo, as pessoas estavam fazendo negociatas no templo, e Jesus foi lá e derrubou tudo, fez um chicote, bateu nas pessoas. E ele cita essa frase que tinha sido dita por Davi no ano 1000 anos antes: o zelo da tua casa me consumiu. Como é que você fica quando você vê coisas que entristecem Deus?
Quando você assiste uma novela, se você assiste uma novela, e você vê os valores de Deus jogados no lixo, isso entristece você? Quando você assiste um filme, e você vê novas configurações de família, programações que propagam o mal, o pecado, a sensualidade, isso entristece o seu coração? Então, se você entristece o seu coração, você é uma das pessoas que chora. Meus irmãos, um outro teste é sentir o perdão de Deus. A Bíblia diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você sente isso? Quando você dobra os seus joelhos e clama ao Senhor: Senhor, me perdoa. É a milésima vez que eu cometo esse mesmo pecado, mas me perdoa, por favor, tem misericórdia de mim. O Espírito Santo te dá o Espírito Santo acalenta a tua alma, te dá aquele conforto. Eu sou perdoado, graças a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu sinto o teu perdão, eu sinto que o Senhor está comigo, eu sinto a tua presença ministrando o meu coração. Davi disse isso: bem-aventurado aqueles que têm os seus pecados perdoados. Você é capaz de olhar para si mesmo e dizer isso? Eu me sinto feliz, porque o Espírito Santo de Deus testemunha com o meu coração que Deus me perdoou mais uma vez. Essas, irmãos, são as pessoas mais felizes do mundo. Então eu queria terminar essa mensagem dizendo que eu espero que todos nós sejamos dessas pessoas que choram. Que Deus nos dê esse quebrantamento, que Deus nos dê essa contrição de alma, mas não simplesmente para nós derramarmos lágrimas, mas para que através dessas lágrimas nós recebamos o consolo do nosso Deus. Aquela certeza maravilhosa de que somos perdoados, somos filhos, somos acolhidos pelo nosso Pai Celestial, mesmo sendo grandes pecadores. Portanto, sejamos felizes, sejamos contritos, sejamos consolados no nome de Jesus. Amém. Vamos todos juntos orar ao Senhor e vamos pedir por isso.